No interior, quando chega o final de dezembro para o começo de janeiro, começa a época das chuvas, do inverno. Consequentemente, começa a época de plantar os roçados. Lá no interior onde eu morava, na época de plantio, eles faziam um mutirão para todo mundo plantar o roçado de uma pessoa num dia. Porque, por exemplo, se eu sozinho fosse plantar o meu roçado, eu ia demorar muito para terminar e o milho ia nascer todo desigual. Aí fazia um mutirão, menino, mulher, todo mundo ia, plantava o roçado de um dia, no outro dia o do outro, e assim ia, até plantar o roçado de todo mundo. A gente foi plantar o roçado do meu avô, e assim, o roçado do meu avô era um dos maiores que tinha. Foi eu, Rony, Maria e Jean, tava nós quatro, era a turminha. Um com bornalzinho com milho e o outro com feijão, porque era tipo assim, e nós ia lado a lado, cada um com carreira de milho e o outro com carreira de feijão. O meu bornal era de milho, o do Jean, que era do meu lado, era de feijão. O vô media 5 litros de milho e colocava no bornal de cada um, que era pra no final ele saber quantos litros de milho pegou o roçado dele. A mesma coisa ele fazia com feijão e no final ele sabia quantos litros ele tinha plantado de feijão e quantos litros plantado ele tinha de milho. Quando a gente ia plantar, a gente não merendava em casa de manhãzinha não, só merendava 8 horas, então a gente levava a merenda pro roçado. E assim, depois que a gente merendava, a gente continuava. E só voltava pra casa meio-dia, não tinha essa de voltar 11 horas, 11 e meia não, era meio-dia. E por exemplo, se desse 11 horas, você enchesse o bornal, você só ia almoçar quando você secasse o bornal. A gente tava mais ou menos na metade do roçado do vô e já ia dar mais ou menos assim umas 11 e meia para 12 horas. Como que a gente sabia a hora? Pelo sol, porque lá no interior ninguém usava relógio não. A gente sabia da hora pelo sol. Quando o sol tava bem no meio, bem riba, era meio-dia, era hora de almoçar. A gente nunca plantava certo, por quê? Porque a gente queria ir embora cedo. E assim, dentro da cova do milho, era 4, 5 caroços. A gente botava 10 para ver se acabava mais rápido. Já ia dar meio-dia, e mesmo a gente colocando de 10, 15 caroços dentro da cova, não ia dar conta de acabar o milho até meio-dia. Por quê? Porque fazia pouco tempo que a gente tinha enchido o bornal. Então a gente pensou, a gente tem que se livrar desse milho de alguma forma, porque eu tô com fome, quero ir para casa almoçar. E à tarde a gente não voltava. Os meninos só vinham de manhã até meio-dia. Diante dessa situação, eu olhei pro Jean, o Jean olhou para mim, nós dois ficamos se olhando, eu pensei, Jean, tu tá pensando o que eu tô pensando? Ele disse, eu tô pensando o que tu tá pensando. Pois vamos, vupo, pegamos o resto do milho, o resto do feijão, rebolamos dentro do formigueiro. Deu meio-dia, o vô chamou, vambora, tá na hora de ir pra casa. Já terminou aí, o bornal já secou? Se tinha secado, vambora agora, senão só vai quando terminar. Eu disse, não, nós terminamos, bora. Tudo normal, nada de anormal acontecendo, porém no outro dia de manhã a gente iria retornar ao roçado. Se tem uma coisa que menino não tem, é sorte, porque no outro dia, era assim umas 8h30, de repentemente o cachorro vem correndo atrás de um tejo. Onde foi que o tejo entrou? Dentro do formigueiro que eu e o Jean tinha rebolado o milho e o feijão. O vô nunca no mundo foi olhar um cachorro acuado com o tejo. Porém, por uma incrível coincidência do destino, nesse dia ele foi. Quando ele chega lá, o cachorro tá cavando, jogando areia pra cima, e junto com a areia tá vindo milho e feijão. O vô, nego sem vergonha, vem aqui agora. Sem me perguntar nada, ele já me deu logo um cascudo. Daquele mesmo que fica assim, chega, sobe o nó. Quem não sabe, um cascudo é quando você faz assim, ó, tum, na cabeça. Primeiramente, eu levei uma pisa, depois ele fez eu cavar o formigueiro com as formigas me comendo, tirar a terra todinha pra fora junto com o milho e o feijão, acabar e levar o milho e o feijão dentro do saco, pesado que sua peste, que tava misturado com terra nas costas, pra casa pra peneirar, e no outro dia eu vim pra plantar. Eu cavando e dizendo, não vou, mas não foi eu sozinho não, o Jean também rebolou. Cada vez que eu dizia com o nome do Jean no meio, ele dava uma cipuada em mim. Aí eu parei, me conformei que eu ia apanhar e pronto. Neste dia, a mãe não tinha ido pro roçado, porque a mãe tinha trocado com a avó e a mãe tinha ficado em casa fazendo um almoço. Ok, tudo bem, eu cheguei em casa com um saco cheio de terra misturado com milho e feijão. Cheguei antes de almoçar, o vô ferrou e peneirar, peneirei, separei, deixei tudo bonitinho para no outro dia eu ir plantar. Porém, a avó tinha ido pro roçado, lembre-se disso. Depois de meio dia trabalhando, ter levado uma pizza, ter carregado um saco de areia misturado com milho e feijão para casa, peneirado e tudo, finalmente a gente estava almoçando. Todo mundo reunido debaixo da alpente almoçando aqui. De repente, minha avó disse, agora tu ficou sabendo que o Pretinho, que ela me chama de Pretinho, o Pretinho enterrou 5 litros de milho e feijão lá dentro do formigueiro para não trabalhar, para não ter que plantar? Nesse momento eu já olhei para minha mãe e disse, ó, não foi eu sozinho não, o Jean também tava no meio. A mãe olhou para mim e disse, cala a boca. Chegar em casa nós conversa, porque quando ela tava com raiva ela baixava o tom. Cala a boca! Chegar em casa nós conversa. Ela já tomou logo a minha bacia da minha mãe e disse, não vai comer mais não. Do nada ela já mandou logo uma mãozada no meio das minhas costas e eu fiz assim, ó. Eu disse assim, mas a mãe não disse que era só quando chegasse em casa. Ela, cala a boca, tome outra no pé da orelha. Eu disse, mas a mãe disse que só ia bater quando chegasse em casa. Cale a boca, tome um cascudo. Fez eu ir lavar a louça, tomou minha comida, não deixou eu terminar de almoçar e ainda me deu uma pizza. Meu irmão, que me cara de uma peste. Desse dia em diante, nunca mais no mundo, eu enterrei um caroço de milho, a não ser que fosse dentro da cova. Bem certinho, os carocinhos contadinhos. 5, às vezes eu botava 6, eu ia lá e desenterrava só 5, pra não ter perigo de apanhar, porque eu traumatizei.